Bom dia. Nesta videoaula, nós vamos a estudar a definição da derivada de uma função, né? E considerar alguns exemplos. Ao longo do semestre, vamos a estudar as propriedades da derivada de uma função e suas aplicações, né? E vamos a observar que a derivada é uma poderosa ferramenta que nós temos, né? Para resolver muitos problemas que aparecem naturalmente em outras ciências, né? Não só na matemática, né? Nas engenharias, na química, na física, né? Então, essa ferramenta, né? A derivada de uma função, mais ou menos começou a ser estudado ou descoberto por dois grandes matemáticos, né? O Newton, na Inglaterra, e Leibniz, na Alemanha, mais ou menos no século XVII, né? A diferença, eles trabalhando por separado, né? A diferença é mais ou menos de 20 anos, né? Newton acho que foi em 1664, né? E Leibniz começou em 1684, né? Então, Newton introduziu a derivada mais ou menos desde o ponto de vista físico, né? Porque Newton foi um grande físico, né? E Leibniz foi mais desde o ponto de vista geométrico, né? Mas os dois fizeram grandes contribuições para começar, né, a estudar essa grande ferramenta. Bem? Então, é isso aqui. Então, vamos agora a definir a que se chama derivada de uma função, certo? A derivada de uma função basicamente tem que ver a razão do incremento de uma função com relação ao incremento da variável independente. E como dizia antes, né? A definição baseada no limite. Então, por isso, quando nós estudamos limite, né? Limite era muito importante porque ele não vai permitir definir outras noções matemáticas que vão aparecer, tal como funções contínuas, como já estudamos, né? Derivada de uma função, integral de uma função. Então, assim, vamos a definir ela matematicamente, né? Nós temos uma função f de x definida num intervalo AB, certo? O intervalo aqui pode ser aberto ou fechado, não faz muita diferença, né? E vamos a conhecer um ponto interior aqui, x0 pertence a B, certo? Em alguns casos, esse x0 pode até não pertencer ao intervalo, certo? Porque vamos a falar de limite, né? Veja que com limite não é importante a função, o ponto pertencer ao domínio. Né? E vamos aqui a considerar um número pequeno, vamos chamar esse número pequenino delta de x, certo? Esse número delta de x ele pode ser positivo ou pode ser negativo, né? Imaginem esse delta de x como um número pequeno, né? Mais ou menos assim, 0,001 ou 0,002, como que é, né? Também negativo, né? Menos 0,001, tá certo? É tão pequeno, como vocês possam imaginar. É tão pequeno tal que sempre quando você vai fazer incremento, tá vendo aqui, da variável em x0, mais esse delta de x, né? Então, veja aqui. Esse ponto aqui, esses pontos, na verdade, aqui, eles ainda vão aparecer no intervalo AB. Veja, como dizíamos aqui, né? Nós podemos interpretar esses pontos dessa forma x0 mais delta de x como pontos que estão na vizinhança do ponto x0. Ou seja, né? Veja aqui. Se delta de x é positivo, então nós temos pontos que estão à direita de x0. Tá, x0 mais alguma coisinha pequena. Se delta de x é negativo, então temos pontos na vizinhança de x0 que estão à esquerda dele. Ok? E nós já definimos essa diferença aqui, que notamos com delta f de x0, como sendo a diferença do que? Da função no ponto x0 mais delta de x, menos a função no ponto x0. Então, essa diferença que está aqui, nós chamamos de incremento da função no ponto x0, né? Tal como foi estudado antes, nas aulas de funções contínuas, né? E delta de x é o incremento da variável independente, ok? Então, vejamos aqui. A derivada da função f no ponto x0 é o limite da razão do incremento da função no ponto x0 com relação ao incremento da variável independente, né? Quando esta última tende para zero, né? Obviamente, vamos a chamar a derivada da função se o limite existe. O limite existe se ele tende para um número único. Nesse caso, temos que o limite existe, né?
Isto é, né? Quando tomamos o limite aqui, tá vendo? Quando delta x tende para zero, aqui escrevemos explicitamente, aqui se chama delta f de x0, né? Incremento da função aqui, esse limite que está aqui. E muitos autores preferem escrever, em vez de escrever essa parte em forma de incremento, escrevem esse limite dessa forma que está aqui. Esse limite que está dessa forma aqui, entende-se quando x tende a x0, certo? É a mesma coisa. Ou aqui você escreve em relação de incremento da função com relação ao incremento da variável independente, ou escreve como a razão da diferença das funções, da função na vizinhança do ponto, com relação ao ponto mesmo, né? Sobre x menos x0, né? Quando x tende a x0. Então, a maioria de livros escreve esta definição que está aqui. Mas eu prefiro escrever aqui assim, né? Porque fica mais lógico, né? A definição. Tudo bem? Professora, eu não consegui acompanhar a definição. Conseguiu ou não conseguiu? Não consegui, achei Veja aqui é simples. confuso. Você pega o incremento da função, como que você vê o incremento da função? A diferença que está aqui. A diferença da função f no ponto x0 mais delta de x menos f de x0. E tem o incremento da variável independente, que notamos com delta x. Você pega o limite dessa razão. Se esse limite existe, então você fala que é a derivada da função no ponto x0. E aqui embaixo, você pode escrever aqui, em vez de escrever com relação ao incremento da função e a variável independente, você pode escrever como limite de f de x menos f de x0 sobre x menos x0, só que aqui o x tende para x0. As duas formas de definição são equivalentes. Então, a derivada não é mais que não é um limite. Como assim? Por que limite? Não entendi, como assim? É a definição da derivada. A derivada é o limite da razão. Você define primeiro, né? O incremento da função. Isso aqui é definição. Você escreve. E você calcula esse limite. Se esse limite existir, então chama-se derivada de uma função. No ponto x0. Quando você vai dizer, quero encontrar a derivada de uma função num certo ponto, o que você vai fazer? Vai calcular o limite. E qual o limite? Justamente esse limite, né? Primeiro você calcula o incremento da função nesse ponto e o divide com o incremento da variável independente, delta de x. Quando esta última tende para zero. Tudo bem agora, Camila? Ainda não, mas depois eu vejo. Tá, com o exemplo vai ficar mais claro. Então, costuma-se denotar esse limite, né? Quando a derivada existe com f' de x0, geralmente, né? Ou também tem alguns que falam f' de x para dizer que você está derivando com relação a x, certo? No ponto x0. Ou também em forma de fração aqui, de f de x, né? Só que esse aqui é indivisível, né? É único, essa notação que está aqui. Não dá para escrever por separado, tá certo? Df de x é única, é uma notação única, não se entende como uma fração. Obviamente, quando se estuda equações diferenciais, aí se entende como é divisível, né? Duas coisas diferentes, mas aqui é uma notação única, certo? Ou seja, quando vamos escrever doravante, né? F' de x0, que seria a derivada da função ponto x0, nós estamos referindo ao quê? Ao cálculo do qual limite? Do limite aqui, da razão do incremento da função com relação a incremento da variável independente. Quando essa última tende para zero. Certo? Ou simplesmente calcula esse limite que está aqui, mais fácil também, né? F de x menos f de x0 sobre x menos x0 quando x tende a x0. Então, em função dessa definição, vamos considerar alguns exemplos. Antes de considerar um exemplo, vamos ver uma propriedade importante, né? Veja aqui. Vamos interpretar a fórmula 0,1. A fórmula 0,1 é essa aqui, certo? Ou essa aqui, ou essa aqui. Da seguinte forma, né? A função f, dizemos que é diferenciável no ponto x0,
se existe uma função infinitesimal. Nós estamos chamando funções infinitesimais funções que tendem para zero. Certo? Por exemplo, aqui, essa aqui estamos notando beta, delta de x é infinitesimal, e geralmente em matemática se escreve como O pequeno. É uma notação simplesmente, né? Que isso aqui significa que quando delta de x tende para zero, nós temos que a função beta delta de x também tende para zero. Ou seja, vai para zero muito mais rápido que delta de x. Ok? Então, quando a gente escreve assim, veja aqui, então, vou botar aqui, a expressão 0,1, quando a gente tira o limite que está aqui, se tira esse limite que está aqui, então o que significa? Significa que essa expressão que está aqui, ela é igual aqui. Veja aqui. Vai ser igual, se tira o limite que está aqui, então essa expressão que está no numerador, aqui, vai ser igual a quê? A derivada, linha de x vezes delta de x, mais uma infinitesimal. Ou quando você calcula o limite, o infinitesimal vai para zero. Por isso que não influencia, né? Então, sem o limite, como vai ficar aqui? Fica assim, tá vendo aqui? Aqui tira o limite, que significa essa razão que está aqui. Vai ser igual que a derivada da função mais um infinitesimal. Tá certo? Segue daqui, então, que é o incremento da função, que seria esse que está aqui, é igual que a derivada vezes dx, ou toda essa parte que está à direita vezes dx. Delta x ali, né? Tudo bem? Essa expressão se costuma escrever muito em matemática, né? Quando você fala que a função é diferenciável, né? Você entende que você pode escrever o incremento de uma função num ponto dado, né? Como sendo a derivada da função nesse ponto mais alguma coisa que tende para zero, infinitesimal, tudo isso multiplicado por delta x. Okay? Essa forma de escrever assim, ele nos permite agora mesmo deduzir uma propriedade muito importante da derivada, né? Se a função possui derivada em um ponto, automaticamente ela é contínua nesse ponto. Certo? Vamos escrever isso aqui. Se a função, digamos, é diferenciável ou possui derivada no ponto x0, então ela é contínua neste ponto. De fato, né? Vejam aqui. Nós temos essa expressão que está aqui. Se por hipótese ela é diferenciável, então nós temos essa expressão que está aqui. Agora vamos a pegar o limite que está aqui. Quando você pega o limite do lado esquerdo, vai ficar o limite de tudo isso que está do lado esquerdo quando delta de x tende para zero. E do lado direito, o limite de tudo isso que está aqui quando delta de x tende para zero. No lado direito, se você observa, o limite vai dar igual a zero, né? Porque vai ser o limite do que? Da parte que está no colchete vezes o limite de delta de x, quando delta de x tende para zero. Mas delta de x tende para zero, então o limite vai ser zero. Então vai ter aqui o limite que tende para zero vezes o limite de uma função que não tende para zero. Mas o produto vai igual a zero. Então, na parte direita vai ser zero o limite, e na parte esquerda, o que vai ficar? Vai ficar o limite de f de x0 mais delta de x menos f de x0. E aí você usa propriedades lineares do limite, né? Para dizer, então, veja, essa parte daqui, esse aqui vai ser zero. Então, o que ficou aqui? Ficou essa parte que está aqui, né? Igual a zero. Então, aqui você diz o quê? Vai ser o limite do que? De f de x0 mais delta de x, menos o limite de f de x0. No entanto, o f de x0 é constante, né? Então, o limite é o próprio limite. Então, depois você passa esse menos f de x0 à direita, que está aqui. E isso que está aqui é a definição do limite de uma função no ponto x0. Certo? Então, vamos aguardar esse resultado. Se a função é diferenciável ou possui derivada num ponto dado, significa que automaticamente a função é contínua nesse ponto. Tudo bem? Mas a volta não sempre é verdadeiro. Ou seja, qual é a volta, né? Se a função é contínua num ponto dado, será que ela é diferenciável nesse ponto dado? Nós vamos ver um pouquinho mais para frente que a resposta é negativa, né? Nem sempre, se a função é contínua num ponto dado, ela é diferenciável nesse ponto, certo? Mas a ida sim é verdadeira, de fato. Se a função é diferenciável num ponto dado, automaticamente ela é contínua. Tudo bem? Podemos continuar?
Tudo ok. Tá. Agora nós vamos a dizer o seguinte, né? Se a função possui derivada, né? Apesar que já usei essa notação, né? Então, no ponto x0, então vamos dizer que a função é diferenciável no ponto x0. É diferenciável, né? Ou possui derivada no ponto x0. Obviamente, quando falamos, né, a função é diferenciável ou possui derivada diferenciável no intervalo AB, significa que ela é diferenciável em cada um dos pontos desse intervalo, né? Quando fala, é diferenciável no intervalo AB, significa que em cada ponto do intervalo a função possui derivada. Okay? E agora, em base na definição derivada, vamos calcular algumas derivadas. Certo? Vamos calcular a derivada da função y ou f de x igual a 2x ao quadrado menos 3x no ponto x0 igual a 1. Certo? Então, nós queremos calcular a derivada da função 2x ao quadrado menos 3x no ponto x0 igual a 1. Ok? Então, a primeira coisa que temos que fazer antes de calcular a derivada é calcular o incremento da função no ponto x0 igual a 1. Ok? Okay. Tá, essa aqui é a função. f de x igual a 2x ao quadrado menos 3x. Então, por definição, né? É o incremento da função f, aqui escrevi y, a mesma coisa. Vai ser igual que você vai calcular f primeiro no ponto 1 mais delta de x. Veja que esse 1 é o quê? É o x0, né? E menos f no ponto x0, que seria 1. De fato, né? A função f está dada explicitamente aqui. Certo? Só que aqui era o argumento, o abreviamento era x. Agora vai ser 1 mais delta de x. Ou seja, você vai trocar x por 1 mais delta de x. Certo? Então, o que vai ficar aqui? Vai ficar 2 vezes x ao quadrado. Mas aqui é 1 mais delta de x. Então, vai ficar 1 mais delta de x ao quadrado menos 3 vezes x. Mas x é 1 mais delta de x. Fica 3, 1 mais delta de x. Ok? Aqui acabou com relação a f de 1 mais delta de x. E agora vem menos. Tem menos aqui. Aqui vou escrever um parênteses. Porque vou agora desenvolver f de 1. Troca x por 1. Aqui vai ficar 2 vezes 1 ao cubo. Aqui. Menos f de 1. Aliás, menos 3 vezes 1, né? Aqui. E agora é só desenvolver. Aqui você tem o binômio quadrático aqui, né? Desenvolve. Obtém essa expressão que está aqui. Menos, aqui é isso. Aqui você que tem aqui. Menos 3 vezes 1, aqui dá, aliás, eu continuo aqui ainda, né? E aqui, não, aqui teria 2. Aqui seria 2, tá certo? E aqui ficaria 3. 2 menos 3 dá menos 1. Mas como tem signo negativo, vai ficar 1. E aqui continuamos simplificando, né? Ok, o que vai ficar aqui? Aqui vai ficar menos 3 mais 1, vai ficar menos 2 e 2. Estou desenvolvendo aqui. Aqui vai ficar 2 vezes aqui 4 delta de x, mais 2 vezes delta de x ao quadrado. E aqui fica o quê? Menos 3 delta de x e mais 1, né? Simplificando aqui fica 2 mais 1, 3, e menos 3 dá 0. Então, o que está ficando? E aqui, 4 delta de x, menos 3 delta de x, certo? E aqui, 2 vezes delta de x ao quadrado. Tá certo? Então, esse aqui é o valor do incremento da função no ponto x0, ou seja, no ponto 1. Ok? E agora, por definição, né? Vamos calcular, então, agora o limite quando delta de x tende para zero, que do incremento da função no ponto x0, ou seja, no ponto 1, né? Que nós encontramos aqui, sobre delta de x. Substituímos aqui e fica aqui, né? E o que fazemos aqui? Vejamos que no numerador, os dois termos dependem de delta de x. Vamos colocar delta de x em evidência aqui no numerador. Quando coloca delta de x em evidência, vai ficar o quê? Delta de x vezes 1 mais 2 vezes delta de x. Aí cancela delta de x, por isso que ficou 1 mais 2 vezes delta de x. Agora calculamos o limite, né? Quando delta de x tende para zero, aqui 1 é constante, propriamente aqui, e aqui vai tender para zero, né? Por quê? Porque delta de x vai para zero. Então, o limite vai ser igual a 1. Assim, nós dizemos que, então, a derivada da função 2x ao quadrado menos 3x no ponto x0 igual a 1 vai ser igual a 1. E a notação que se usa, né? A derivada da função, né? Ou de y no ponto 1 é igual a 1.
Tudo bem, pessoal? O cálculo do limite? Sim. Só calcular limites, né? Obviamente, a gente não vai calcular limites para todas as derivadas que não queremos calcular. Isso vai ser realmente impossível, insano. Por isso que existem regras, né? Então, as regras que vamos a introduzir logo mais, né? Eles nos permitem simplificar muito, né? Então, geralmente, nós vamos ter uma tabela de derivação. O mais importante que temos que saber eu acredito que tem que ser as derivadas de umas três funções. Por exemplo, qual? Tem que saber a derivada da função exponencial, aliás, a função potência, a derivada da função seno, a derivada da função cosseno. Com ela, você vai deduzir muitas outras derivadas de outras funções, certo? Então, nós vamos aprender, então, a encontrar a derivada da função potência e a derivada da função seno e cosseno, certo? Aqui temos mais um exemplo, praticamente parecido com o anterior, só que agora temos a função x ao cubo, certo? X ao cubo no ponto x0 igual a 1, né? Procede da mesma forma que no exemplo anterior, calculamos aqui o incremento da função no ponto 1, x0 não 1, né? Como podem ver aqui, fazemos as simplificações e chegamos a essa expressão que está aqui. Uma vez feito aqui ao calculado o incremento da função no ponto x0 ou 1, nós calculamos o limite, certo? Do incremento da função no ponto x0, no ponto 1, né? Com relação ao incremento da variável independente delta x. Substitui aqui no próximo passo. E aqui também observa que todos os termos dependem de delta de x, tá vendo? O primeiro termo depende de delta de x, o segundo delta de x ao quadrado e o terceiro delta de x ao cubo. Escreve delta de x em evidência, delta de x, e cancela com o denominador, né? Então fica essa expressão que está aqui. E aqui observa, né? O segundo termo e o terceiro termo dependem de delta de x. Portanto, quando calcula o limite, esse limite aqui vai dar 0, só fica 3. Então, assim calculamos a derivada da função x ao cubo no ponto x ser igual a 1, vai ser igual a 3. Tá certo? Então, vamos agora, vejam aqui, vamos agora calcular a derivada da função potência. Aqui, o expoente, por enquanto, vai ser natural. Tá certo? Entende-se aqui a função potência como sendo que qualquer função da fórmula, né? X ao quadrado, x ao cubo, x à quarta, x à quinta, x à sexta, x à sétima e assim por diante. Tá certo? Então, de uma só sacada, vamos calcular a derivada para esse tipo de funções. Ou seja, se você sabe calcular geralmente a derivada da função potência para n natural, aí você vai calcular a derivada de todas as funções potências com expoente natural. Aí não precisa fazer o cálculo do limite para cada uma delas por separado. Ok? E essa forma vamos aguardar. Vejamos então, nós queremos mostrar o quê? Que a derivada da função potência com expoente natural vai ser igual a quê? N vezes xn menos 1, né? E n pertence ao natural, como eu dizia, e x pode ser qualquer número real. Ok? Perfeito. Vejam aqui. Aqui eu não vou calcular num ponto específico, não. Está calculando em qualquer ponto real. Tá certo? Aí basta você... Obviamente, qualquer ponto real que tenha sentido aqui, que tenha sentido a expressão função potência, né? Tá bom, então vamos lá. Como decía sempre, né? Vamos escrever agora o incremento da função f de x, agora num ponto x arbitrário, tá vendo? Não estou escolhendo um ponto específico, como foram os exemplos anteriores, que escolhi o ponto específico x era igual a 1, né? Aqui o ponto específico é qualquer, então é x, certo? E aqui, lembrando que nós falamos um pouco com relação ao número de combinações, né? Na aula de funções contínuas, né? Então, o número de combinações de n elementos por grupos de k elementos, né? É definido como sendo que n fatorial sobre k fatorial e vezes n menos k fatorial. Certo? Lembrando aqui que o fatorial de 0 é igual a 1, né? Para poder escrever. Então, vejamos aqui. Então. Aqui temos o incremento da função potência num ponto arbitrário x. Então, aqui é igual a isso aqui.
Aqui vamos primeiro calculamos a função potência no ponto x mais delta de x, que está aqui, vendo? X mais delta de x elevado a n, menos f de x. Seria xn, certo? E aqui nós vamos a desenvolver usando o binômio de Newton, né? Que foi feito também nas aulas anteriores. Isso aqui nós podemos escrever como sumatório, dessa forma que está aqui. Tá certo? E aqui vamos a desenvolver o seguinte, né? Primeiro, isso aqui tem n mais 1 termos. O primeiro termo corresponde quando k igual a zero, né? Quando k igual a zero, será que vamos ter aqui? Vamos ter cn0, x elevado a n menos zero, que seria, na verdade, xn, está aqui. Por quê? E o cn0, como pode ver-se facilmente, é igual a 1, né? E aqui, delta de x elevado a zero dá 1, por isso que fica o primeiro termo xn. O segundo termo é quando k igual a 1. Você tem aqui cn1, xn menos 1 e delta de x. E assim podem ver, né? À medida que passam os termos, né? O expoente de x vai diminuindo e o expoente de delta de x vai aumentando. Assim até chegar a... Aqui temos o penúltimo termo, por exemplo. Aliás, esse aqui é o último termo. O último termo é quando k igual a n. Então, veja que tem cnn vezes xn menos n e delta de x elevado a n, tá certo? Aqui terminou você com, nesse parênteses total, terminou o desenvolvimento do binômio de Newton, né? E aqui subtrai menos xn, que seria essa parte daqui, ok? É aqui que observa aqui, o primeiro termo desse desenvolvimento que está aqui é o mesmo que esse aqui, só com sinal diferente, né? Por isso que eles cancelam. O que ficou aqui, né? Aqui já foi calculado cn1. O cn1 é igual a n. Tá vendo aqui? Vai ficar n vezes xn menos 1, delta de x. Aqui eu não calculei porque aqui não precisa para a equação do limite, né? cn2 também pode ser calculado, né? cn2 pode ser calculado como sendo n vezes n menos 1 sobre 2. Mas não precisa aqui. Tá? Aqui até chegar ao último termo. Esse cnn que está aqui, ele também é 1. Se vocês calculam, né? Tá certo? Então, essa expressão que está aqui na última linha, ele corresponde ao incremento da função potência no ponto x, ok? E agora, vamos calcular agora o limite da razão desse incremento da função com relação à variável independente. Aqui. Tá certo? Então, calculamos aqui. Isso aqui, por sorte, quando divide por delta de x, vou aqui na parte anterior agora. Aqui vejam que todos os termos, todos eles, né? Depende de delta de x. Aqui tem delta de x multiplicando, aqui tem delta de x ao quadrado e aqui tem delta de xn. Se colocamos delta de x em evidência, vai ficar o quê? Delta de x vezes n vezes xn menos 1 mais cn2, xn menos 2 vezes delta de x. E assim até chegar ao último termo, que vai ser igual a quê? cnn delta de x elevado a n menos 1. Ok? Isso aqui está escrito aqui. E agora vamos calcular o limite quando delta de x tende a zero, né? O limite quando delta de x tende a zero dessa razão que está aqui, veja aqui, né? Essa razão que está aqui, é a mesma coisa que esse limite que está aqui. Mas aqui nesse limite aqui, observa que todos os termos, a partir do segundo, contém delta de x. Portanto, quando você vai calcular o limite, todos esses termos aqui vai para zero. Só vai ficar essa expressão que está aqui. Por isso, então, dizemos que o limite, a derivada da função potência com expoente n natural vai ser igual a n vezes n menos 1. Assim, por exemplo, né? Você quer calcular a derivada da função potência x elevado a 100, por exemplo, né? Isso aqui vai ser igual, para a definição, vai ser igual a 100 vezes x elevado a 99. Obviamente, você está calculando aqui num ponto arbitrário, x, né? Mas você pode calcular num ponto específico. Por exemplo, nós queremos calcular a derivada da função x elevado à quarta potência no ponto 2. Qual seria o valor? Agora temos a fórmula, né? Num ponto arbitrário, a derivada seria igual a quanto? Seria 4 vezes x ao cubo, ok? Se você quer calcular no ponto 2, troca x por 2. Vai ficar, então, 4 vezes 2 ao cubo, que seria 8. 8 vezes 4, 32. Tudo bem, pessoal? Ficou claro, então, a derivada? É uma fórmula agora que nós vamos aguardar. Então, agora nós sabemos já encontrar a derivada da função potência com expoente natural, por enquanto, né? E a derivada vai ser n vezes xn menos 1.
Tranquilo? Aí o Gabriel está errado ou faltou x0 na fórmula. Na verdade, não, Gabriel. Como eu dizia, né? Nos exemplos, primeiros exemplos, nós calculamos o x0 em caso particular, em um ponto dado, né? Agora nós estamos calculando a derivada num ponto arbitrário. Então, x0 é particular. Por exemplo, se você quer calcular, vamos aqui, eu vou aqui. Se você quer calcular a derivada da função potência num ponto específico x0, por exemplo, né? Aqui vai ser igual a derivada. A derivada vai ser igual a n vezes x0 elevado a n menos 1. Ou seja, nós aqui definimos a derivada de uma função não num ponto específico, num ponto arbitrário. Aí, quando você quer em um ponto específico, você substitui o x pelo ponto específico em questão. Tudo bom, Gabriel? É que você me perguntou isso aí? Tá bom. Vamos ao nosso próximo exemplo. Praticamente, esse seria nosso último exemplo da videoaula de hoje, né? Vamos calcular a derivada da função seno, né? Ou vamos a mostrar que a derivada da função seno é igual à função cosseno. Veja que aqui eu não estou calculando num ponto específico, estou calculando num ponto arbitrário, né? X pertence a R. Aqui, após você mostrar que a derivada da função seno num ponto arbitrário é igual à função cosseno também num ponto arbitrário, então, quando você quer um ponto específico, por exemplo, eu quero calcular a derivada da função seno no ponto π meios, por exemplo. O que você faz? Você calcula a derivada num ponto arbitrário, logo após substituir x por aquele ponto específico, que seria π meios. Tudo certo? Então, vamos lá, então, né? Primeiramente, vamos escrever a razão entre o incremento da função f de x igual a seno de x e o incremento da função, do incremento da variável independente delta de x. Aqui. Delta de fx é igual a quê? É seno de x mais delta de x menos seno de x. E aqui no denominador temos delta de x, tá certo? Aqui no numerador, vamos a usar a diferença de senos. É uma fórmula também que você já tem naquele trabalho que eu postei no Cigar, né? Tem essa fórmula. A diferença de senos é igual a quê? É 2 vezes o seno da semidiferença. O que significa? Você vai subtrair x mais delta de x, ou aliás, vai subtrair x de x mais delta de x e divide por 2. Por isso que se chama semidiferença, né? Certo? Seria o quê? X mais delta de x menos x sobre 2, que daria delta de x sobre 2, ok? E vezes o cosseno da semissuma, ou seja, pega esse ângulo que está aqui, x mais delta de x, e o suma com x. Então, eu vou ficar aqui x mais delta de x mais x vai ficar 2 vezes x mais delta de x sobre 2. Aqui simplifica, vai ficar essa expressão que está aqui, ok? E eu divido por delta de x. E aqui, simplesmente, esse 2 que está multiplicando aqui, você vai descer para dividir delta de x, dessa forma que está aqui. Por que você fez? Por que a gente fez isso, né? Com a intenção de já tomar o limite, né? E usar o primeiro limite fundamental, tá certo? Então, essa razão dos incrementos da função com relação à variável independente vai ficar dessa forma que está aqui. E agora vamos tomar o limite, né? Certo? Tomamos o limite, da esquerda à direita vai ficar assim. E aqui aplicamos a forma do limite de um produto. Vai ser igual ao produto dos limites. Ou seja, o limite daqui vai ser o limite dessa expressão que está aqui. Aqui escrevemos aqui. Vezes o limite do cosseno de x mais delta de x que está aqui. Okay? Com relação ao primeiro limite, se vocês observam, o que vai acontecer? Esse seria o primeiro limite fundamental. Ok? Quando delta de x tende para zero, você fazendo uma mudança de variáveis, por exemplo, delta de x sobre 2 igual a alfa. Então, se delta de x tende para zero, delta de x sobre 2 também tende para zero. E, portanto, o alfa vai para zero, né? Então, só trocar delta de x sobre 2 por alfa. Aí vocês obtêm o primeiro limite fundamental. Que, como sabemos, é igual a 1. E aqui no segundo limite, né? Quando vamos colocar esse limite, aí usam a propriedade da função contínua.
A função cosseno, como já vimos na aula passada, né, é uma função contínua em todo R. E quando é contínua, você pode trocar a função cosseno com o limite. Ou seja, o limite passa dentro da função. Então, aqui x não depende delta de x, e aqui delta x sobre 2 ele tende para zero. Por quê? Delta x vai para zero, né? Portanto, aqui na verdade é delta de x para zero. Aqui. Entende? Portanto, o que vai ficar? Cosseno de x. E assim nós provamos que a derivada da função seno é igual à função cosseno. Ok? Aí nós queremos calcular, como dizia, vamos calcular a derivada da função seno de x no ponto π meios, por exemplo, né? Então, você calculou a derivada da função seno num ponto arbitrário, foi igual a cosseno de x. Então, ali vamos a trocar agora. Aqui. Como quero calcular no ponto π meios, aqui vou colocar seno, aqui seria π meios, e vai ser igual a quê? A cosseno de π meios. Cosseno de π meios dá zero. Então, a derivada de seno de π meios é igual a zero. Ok? E com isso nós terminamos nossa videoaula de hoje. E observando aqui que de forma análoga, a gente pode mostrar que a derivada do cosseno de x é igual a menos seno de x. Certo? Procedendo de forma análoga como foi feito para a função seno. Então, assim nós terminamos nossa videoaula de hoje.